Glória a Deus. Irmãos, fechem seus olhos mais um pouquinho. Ore por aquele que está do seu lado. Peça ao Senhor para que os olhos e os ouvidos dele estejam atentos à palavra que o Senhor falará nessa noite. Águas do Espírito fluem neste lugar. Oh, Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor já falou nesse culto, pelo seu Espírito estar aqui, por águas fluírem já dentro de nós. Mas te pedimos, fale o que o Senhor quiser falar. O Senhor tem o domínio deste lugar. Todo domínio é teu, Espírito de Deus. Tudo pertence a ti, Espírito Santo. Então fale ao nosso coração. Queremos ser cheios da tua presença nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de vocês sentarem, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo. Em 1 João. No capítulo 4. Sabe, enquanto estava acontecendo o culto, eu estava lembrando daquele louvor. Eu não sei nem quem é que canta, mas é aquela música que fala assim, eu acho que deve ser muito antiga, que diz assim: a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. E aí eu estava aí, né, no meu lugar, e eu estava assim na minha cabeça: a terra seca, Senhor, está aqui, a terra seca, Senhor, sou eu, rasgo os céus e deixa a chuva descer. Né? E a Duda falou assim, que a chuva ela é profética lá fora, porque o Senhor está derramando as suas chuvas aqui. E glória a Deus por isso. 1 João, no capítulo 4 e no versículo 9, vai dizer assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós vemos em toda a Bíblia o amor do Senhor, né? O desejo dele de se relacionar com o seu povo. Mas para que a gente entenda isso, podem se sentar. Por que a gente sempre esquece, né, de mandar a pessoa se sentar? O Senhor em toda a Bíblia mostra o seu grande amor e o seu desejo por se relacionar com a sua criação. Né? E essa palavra, ela está no Novo Testamento. Mas a gente vê isso não somente no Novo, mas no Velho. E é isso que eu gostaria de ler com vocês. Né? Enquanto eu estava meditando, o Senhor começou a me mostrar que a gente tem que falar também de tudo que Ele fez no Antigo para fazer sentido do Novo. Porque tem tantas coisas que o Senhor nos revela no Novo Testamento, mas que a gente consegue compreender quando a gente vê o Antigo. E a gente vê que desde Gênesis, desde o início da criação, o desejo do Senhor era ter um relacionamento com o seu povo. E a gente vai ver em Gênesis 3:8 como era a presença de Deus no Éden, com o primeiro homem e a primeira mulher que tinha no planeta Terra. E a palavra vai dizer em Gênesis 3:8 assim: após o homem, né, e a mulher terem pecado, eles se esconderam da presença de Deus. E a palavra ela diz que e ouviram a voz do Senhor que passeava na viração do dia. Então imagina esse relacionamento que o homem tinha com o Senhor, um Deus que passeava
no jardim, que conversava com eles, né? No Éden vemos a presença de Deus plena. Não havia véu, não havia nenhuma divisão, mas era uma presença manifestada naquele lugar. Só que nós vemos que depois do pecado, o homem foi separado, né? A palavra diz que antes nós éramos inimigos de Deus por conta do pecado. Estávamos separados, mas através da graça, através do amor, que nos amou primeiro, hoje nós temos paz com Deus. E depois de Gênesis, depois de Adão e Eva, nós temos um exemplo dos patriarcas, né? A palavra ela vai dizer sobre Abraão, Isaac e Jacó e o relacionamento que eles tinham com o Senhor. Então, antes Adão e Eva, né, um relacionamento onde o Senhor passeava no jardim com eles, conversava com eles. Mas aí, depois disso, com os patriarcas, onde como acontecia? Nós vemos visitações do Senhor, né? Muitas vezes a gente vai ver na Bíblia falando sobre o anjo Yahvé que ia falar com ele, anunciar alguma coisa. Ó, Abraão, tu vai ter um filho. E nós vemos, né, um início de altares que são levantados ao Senhor, né? E isso mostra em Gênesis 12:7, onde a palavra diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, após o Éden, nós vemos os patriarcas, um relacionamento que era de visitações, não era como era no jardim. Então nós vemos um momento diferente, onde Deus se manifestava com o povo. Depois disso, nós vemos Moisés, um povo, não era mais somente uma pessoa, mas era um povo. E aí a gente vai ver o Senhor, né, pegando aquele povo, tirando do Egito, das mãos de Faraó e levando para o deserto. E tem até aquela música, que acho que é do Lázaro, que diz assim: porque o deserto é a escola do Senhor. E realmente é isso. Por quê? Porque imagina, gente, o povo viveu lá com aquele pessoal totalmente oposto, né, do que o Senhor desejava. Eles foram moldados por aquilo. E então no deserto o Senhor moldaria de novo aquele povo. O Senhor restabeleceria um relacionamento com ele. E nós vemos de novo o Senhor, um Deus que amou primeiro. E aí nós vemos o Senhor fazendo um convite para o povo. Ei, o Senhor avisa Moisés: pede para o povo se santificar no primeiro dia e no segundo, porque no terceiro eu tenho um convite para eles. Eu vou descer e todos vão ver. Só que precisaria uma coisa: eles teriam que se abster de algo. Eles teriam que se santificar para que eles pudessem contemplar aquilo que Moisés estava vendo. E aí hoje a gente pensa assim, né? Meu Deus, olha tudo que eles viram. O Senhor abriu um mar para eles passar e eles não querem isso. É óbvio que eu iria querer. Só que não, né? A gente olha e aí a gente fica indignado. Só que quantas vezes nós somos assim? Nós queremos as coisas da terra, mas queremos as coisas do Senhor. Mas não podemos servir a duas coisas ao mesmo tempo. O povo queria o Senhor queria um relacionamento com aquele povo, mas eles queriam alguém que intermediasse isso, porque eles não queriam abrir mão das outras coisas. E uma coisa que falava muito comigo em relação a essa época da Bíblia é que se a gente parar para pensar, olha quantos sinais o Senhor fez, olha quantas experiências eles tiveram, mas isso não mudou eles. E aí a gente pensa: meu Deus, por que isso não mostrou para eles? Por que eles não mudaram? Por que eles não se arrependeram? Por que eles ainda fizeram um bezerro de ouro depois de tudo que o Senhor fez? Experiências não vão nos mudar. Coisas, sinais não vão nos mudar.
Olha tudo que a gente viu nessa conferência. No retiro, para quem foi no retiro das mulheres, quantas coisas o Senhor fez. Mas nós seremos transformados por aquilo que a Débora falou, quando contemplarmos o Cristo. E esses dias eu estava vendo um pastor falar de uma história que ele começou a contar, e ele falou que, quando eu estava lendo sobre isso, eu me lembrei disso. Que ele falou que tinha um casal que eles estavam quase se separando. E aí ele disse que esse casal chamou ele. Ele era o pastor da igreja. E daí ele foi lá na casa deles. E aí ele fez um combinado com o casal, né? Ó, quando o teu marido falar, tu não é pra te falar. E quando ela falar, tu não é pra te falar nada. Né? Não pode faca, não pode dar soco, não pode nada. Vamos conversar certinho. E aí ele, meu marido, né, indignado, né, já. Aí ele disse assim: pastor, a gente tá querendo se separar porque, assim, a minha esposa quer que eu faça tantas coisas que eu não quero fazer. E uma das coisas que eu mais odeio, que eu mais, assim, eu tenho pavor de fazer, é ir no supermercado. E eu não sei, tipo, vocês mulheres, mas eu adoro ir no supermercado. Eu adoro, sério, eu gosto muito de ir no mercado. Mas quando a gente tem que ir no mercado, o Gabriel não gosta de ir no mercado. Porque ele sabe que eu vou demorar, eu vou ficar lá vendo os produtos de limpeza, eu vou ficar vendo, eu quero escolher assim, eu quero abrir o produto, cheirar pra ver se é bom. E aí o marido disse que era por isso que eles iam se separar, porque disse que ele odiava ir no mercado, mas a esposa queria que ele fosse. E aí chegou a hora da esposa falar. E daí a esposa falou assim: pastor, eu não quero que ele vá no mercado. E aí disse que o homem se indignou e disse: que mentira, eu tenho até as testemunhas para provar que tu queria que eu fosse. Aí disse que chamou os filhos, para os filhos provar que ela sempre incomodava ele para ir no mercado. E aí a esposa disse assim que, na verdade, ela não queria que ele, né, fosse obrigado a ir, porque ela disse que o dia que ele resolveu ir com ela, ele ficava no mercado com uma cara fechada. E aí ela disse: eu não queria que ele fosse porque tinha que ir, eu queria que ele quisesse. E aí esse pastor, ele disse que na hora o Espírito Santo falou com ele: eu não quero que você tenha que ler a Bíblia, eu não quero que você tenha que orar, eu quero que você queira. Eu quero que você queira estar comigo. Eu quero que você queira subir naquele monte. Que o se santificar não seja um sacrifício para estar comigo, mas que você queira verdadeiramente. E o povo recusou o convite. Então, em Êxodo 25, nós vemos o Senhor de novo. Ó Moisés, vai lá, constrói um tabernáculo. Aí passa até o tabernáculo, é feito também a Arca da Aliança, representação da presença do Senhor. E naquele tabernáculo havia 3 divisões. E a última divisão era onde ficava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E a palavra, ela diz que naquele lugar, no Santo dos Santos, onde era a presença manifesta do Senhor, ia somente o sumo sacerdote. E somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar uma vez no ano, que ele fazia a expiação pelos pecados do povo. E até em um livro que eu vi, Os Caçadores de Deus, e ele dizia: imagina a tensão daquele homem. Ele não podia ter nenhum pecadinho, ele não podia quando ele fosse entrar. E aí no livro ele faz
uma simulação, digamos assim, né? Que esse homem, ele não dorme de noite, porque vai que ele sonhe algo. E aí, antes de entrar no tabernáculo, ele coloca uma corda, que caso ele morra, eles puxem ele sem entrar, sem atravessar o véu. E depois disso, depois de Moisés, chega a época dos reis, pulando mais um pouco, né? E em 1 Samuel 4 vai contar um pouco sobre Eli, sobre Ofni e Finés, sobre Samuel. E ali conta uma história sobre essa arca. E ali vai dizer que havia esses filhos de Eli. Eles não prezavam pela presença, eles não tinham temor pela presença. Imagina, gente, nos nossos dias não acontece isso. Pessoas dentro da casa do Senhor, e que não tem temor pela presença. E sabe, eu e o Gabriel, a gente estava conversando esses dias sobre a percepção, né, da presença do Espírito Santo. A gente pensa, meu Deus, a arca da aliança, né, a presença de Deus ali, tudo mais. Olha ali o sumo sacerdote, ele entrava ali, ele não podia ter nenhum pecado, porque senão ele morria. Mas muitas vezes a gente é como um ateu. A gente não acredita que o Espírito Santo está com a gente em todo o tempo. E aí o Gabriel me fez uma pergunta. Ele disse assim, eu não sei de onde é que ele tinha visto, não sei, mas ele falou assim: será que as pessoas olhariam o que elas olham se tivesse, por exemplo, o Emanuel do lado delas? Ou o Tiago, olhando algo na TV que olham normalmente, mas será que olhariam se a Lana, a Rebeca, a Marielle estivesse junto? Não. Mas nós, talvez, muitas vezes olhamos coisas que não devemos com o Espírito Santo do nosso lado. Que o Senhor venha aumentar a nossa percepção pela presença do Espírito. Quantas vezes não entristeçais o Espírito? E aí vemos esses filhos sem temor nenhum pela presença. E aí eles começou a ter uma guerra contra os filisteus. E aí eles tiveram uma brilhante ideia, gente. Vamos pegar a arca da aliança, né? A gente está perdendo a guerra, vamos pegar essa arca, né? Deu tudo certo, né? Olha quanto de coisa que aconteceu. Vamos pegar ela como nosso amuleto e a gente vai ganhar essa guerra. E aí, enquanto eu estava lendo isso, eu estava pensando, muitos não têm essa percepção do Espírito Santo, não andam com o Espírito Santo, não leem a palavra, estão distantes. Mas aí quando vão conseguir um emprego, quando vão tentar, sabe, conquistar alguma coisa, ó, Senhor, vai comigo. Só que não é tipo assim, sabe, Senhor, vai comigo porque o Senhor é meu amigo, mas não porque o Senhor vai me dar sorte. Mas não é assim que o Senhor quer, né? Não é a Débora. E aí então, a palavra vai dizer que chega um mensageiro para ele. E aí vai dizer das notícias, né, que aconteceu depois dessa guerra. E aí, gente, para quem não sabe, quem sabe não dá spoiler, vai dizer que aí ele chega para Eli já velho, sentado na sua cadeira, preocupado com a arca que o filho tinha roubado e tinha levado pra guerra. E aí ele chega e fala para Eli: ó, Eli, perder uma guerra. E aí Eli não enxergava mais. E aí ele não tá
assim na Bíblia, mas vamos tentar dar uma emocionada na história. E aí vai dizer assim, que aí ele diz assim: seus filhos morreram na guerra. E o que mais? A arca foi roubada. Diz que Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. E na mesma hora que acontece isso, a palavra vai dizer que a nora de Eli, ela estava em dores de parto, e aí nasce um menino chamado Icabô. Foi-se a glória de Israel. E aí vai dizer que a arca foi, roubada, então. E aí diz que começou a arca a fazer um estrago lá com os filisteus. Eles viram que Deus era muito poderoso e que estava acontecendo muita coisa. E aí diz que eles resolveram deixar na casa de Abinadab. E na casa de Abinadab ficou em torno de 20 anos lá. E a arca foi esquecida. E a palavra ela não diz nada que esse homem foi abençoado ou não, mas que a arca ficou lá durante esse tempo inteiro. E aí, enquanto eu estava pensando nisso, eu fiquei imaginando, imagina. Porque daí a gente fica pensando, tentando relacionar as coisas que aconteceram com o atual de hoje. E quantas vezes nós usamos talvez uma Bíblia, colocamos ali na nossa estante, Salmo 23. E eu vou deixar ali. Eu faço tudo de errado, vejo tudo de errado, mas ali está o Salmo 23, ele está me protegendo. Aí quando para de dar certo, o Salmo 23 vai lá, eu passo para o Salmo 91, que esse é mais poderoso. E a gente vai tratando assim. Aí a palavra vai dizer que chega o reinado de Saul, o povo pede um rei. E aí então vem Saul, segundo o coração do povo. Saul não lembra da arca. E aí depois vem Davi. E Davi, em 2 Samuel 5, a palavra vai dizer que ele se torna rei. E no 6, Davi foi buscar a arca. Vocês acreditam nisso? Depois de tantos anos, ninguém se lembrou. Mas aí Davi ficou rei e ele se lembrou da arca. E a palavra ela vai dizer que Davi foi lá pegar a arca na casa daquele irmão lá que estava usando como Salmo 91. E aí ele foi pegar a arca. Só que a palavra diz que eles não carregaram como deveria a arca. E quantas vezes nós não carregamos como deveríamos a presença do Senhor? Carregamos de qualquer jeito, sabe? Eu vou vir aqui cantar, mas eu vou colocar qualquer música. Quantas vezes não fazemos isso? Mas a presença de Deus dentro de nós, sabe? Colocada dentro de uma caixinha, igual a Débora falou. Não pode ser assim. E aí então, a arca fica um tempo na casa de Obed-edom, por conta desse acontecimento, Davi coloca lá. E aí depois ele vem e pega de novo a arca e, não, vamos fazer certo agora. E aí então eles caminham alguns passos, fazem sacrifícios, caminham alguns passos, fazem sacrifício. E diz que eles entraram faceiro com aquela arca e diz que Davi colocou na tenda. E eu estava lendo que se fosse comparar nos dias de hoje, o valor que Davi tinha gastado na época seria tipo assim, milhões. Com cantores, com músicos, que ele pediu para ficar em torno daquela arca. Então era 24 horas por dia, gente. 7 dias por semana. Adoração. Adoração naquela arca. E sabe o mais louco disso?
é que em Amós 9 há uma profecia sobre o tabernáculo de Moisés, que tinha divisões? Não. Sobre o templo de Salomão, que foi construído depois? Não. Sobre a tenda de Davi. E a palavra vai falar assim em Amós 9, no 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantá-lo-ei das suas ruínas e reconstruirei como era nos dias da antiguidade. Por quê? Por que a tenda? Mais simples, Senhor. Mas o que tinha na tenda, gente? Não tinha divisão, não tinha véu, não tinha nada. Era a tenda e a arca. Era livre o acesso. E o Senhor deu a promessa: eu levantarei de novo. Não vai ter mais divisão, não vai ter mais véu. Levantarei a tenda caída de Davi. E quem fará isso? Quem restaurará o nosso relacionamento com o Pai? Cristo. É Ele que nos trouxe a paz com Deus. Jesus, aquele que veio como sumo sacerdote para liberar para nós o acesso à santa presença. Em Hebreus vai falar assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus morreu. O véu que ainda havia naquele templo foi rasgado, como um sinal de que a presença do Senhor não se limitava mais para alguém, mas para todos aqueles que quiserem acessar o Santo dos Santos. Mas sabe o mais louco de tudo isso? É que Jesus veio, morreu por nós, mas Ele nos deu uma promessa: é melhor que eu vá, porque vai vir alguém consolador. A promessa da presença, a presença da promessa, a presença da promessa, a promessa da presença, a presença da promessa, a promessa da presença, a presença da promessa, a promessa da presença, a presença da promessa, a promessa. em Atos, se vocês quiserem abrir, no capítulo 1. Sabe, irmãos, eu estava empolgada para chegar nessa parte. No versículo 4, Jesus, ele lembra os discípulos dessa promessa. E vai falar assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias
vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então o povo, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E aí, quando eu estava lendo isso, eu pensei assim: eles eram meio, como é que se diz? Eu esqueci a palavra. Mas eles não estavam entendendo que não se baseava somente em Israel. A promessa da presença, o poder do Senhor seria liberado sobre eles. Mas para quê? Para que tudo aquilo que eles aprenderam, para que tudo que eles viram com os seus olhos, que as suas mãos apalparam, pudesse ser levado em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Era o Senhor declarando que aquilo não se limitaria naquele momento. A promessa da presença não teria o fim neles, mas se estenderia sobre nós. Vai dizer assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A promessa era mais do que restaurar Israel. Era a presença de Deus habitando dentro deles. Irmãos, eu acho que o coração dos discípulos estava assim, ó, meu Deus do céu, não vejo a hora disso chegar. E aí, em Atos 2, isso acontece. Vamos ler? Que a gente deu um pouco a Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, como nós estamos aqui. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo e que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. A palavra diz, quando Jesus declara, ele fala assim: recebereis o poder, dunamis, poder, força, habilidade, capacidade. No Novo Testamento, dunamis é usado para descrever o poder sobrenatural de Deus, especialmente o poder do Espírito Santo. O dunamis de Deus não era só para eles, é para nós. A presença do Senhor, essa promessa do Espírito Santo não se baseia somente neste lugar. Não é somente um falar em línguas, mas é nos tornar testemunhas vivas daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que sentimos neste lugar. Irmãos, olha esse poder. Sabe o que isso faz? Fez com que Pedro pregasse para muitas pessoas. E ele declarou para eles assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar.
festa da presença, o Espírito Santo, o Dunamis de Deus. É para nós. E sabe para quê? Para sermos testemunhas. Testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez em mim, fez em você, fez naqueles que vocês conheceram. E sabe, muitas vezes nós queremos apagar o Espírito, queremos imitar o seu agir, porque talvez pode sair do nosso controle. Autoridade para orar por enfermos, para expulsar demônios, nos dá autoridade para espalhar a palavra do Senhor. Sabe, uma vez antes disso, na verdade, a gente era de uma outra igreja e vocês sabem que eu sou tímida. Eu morria de medo de cantar. Deus me livre de eu falar alguma coisa no microfone. E na nossa outra igreja, depois que eu casei com o Gabriel, a gente foi para a sede, digamos assim, na nossa igreja. E contra a minha vontade, eu estava no louvor. Eu não sei nem como, não sei nem porquê. Na verdade eu sei, era porque o Gabriel cantava, daí tipo, né, vai o combo junto, né? E aí eu lembro que tinha dias, gente, que eu chorava pra não ir na igreja. Por medo. E eu torcia pra não me chamarem pra cantar. Por quê? Porque eu achava que era cantar. Eu achava que eu ia ter que falar. Eu não achava que eu ia ter que adorar alguém, ao Senhor. Não, eu teria que apresentar algo para as pessoas. E o Espírito Santo dentro de uma caixinha, igual a Débora disse. Mas aí, nesse medo todo, e o medo ali dentro. E aí quando teve a reunião de voluntários, a primeira reunião de voluntários que teve, e aí eu falei pro Gabriel assim, que eu ia, na verdade, primeiro que eu não queria. E aí daí o Gabriel disse assim, não, tu tem que servir em alguma coisa. E na outra igreja foi a mesma coisa. Eu tinha falado que eu não queria cantar, e aí o pastor disse assim, não, você tem que fazer alguma coisa. E aí eu tava com isso. E aí nessa reunião eu já certo que não ia ser louvor, não ia ser isso. E aí tinha terminado a reunião e eu tava sentada já, e o pastor Billy veio orar por mim. E aí o que ele orou? Senhor, tira todo medo. Tira tudo aquilo, Senhor, que impede ela de fazer a tua vontade. E sabe, irmãos, não era um medo, mas era um medo do que as pessoas iam ver em mim. Era de dar alguma coisa errada. Era a performance. Era o medo do Senhor. E aí eu lembro que depois que a gente já estava aqui na igreja e a gente já estava no louvor, a gente estava, se eu não me engano, era um casamento da Lana. E aí a gente estava conversando com o Ismael e eu não sei de onde que chegou nesse assunto. E aí eu falei para ele assim, que muitas vezes
quando eu tô cantando, Ismael, eu tenho vontade de, tipo assim, chorar, não dá vontade de cantar. Sabe, não vontade de só chorar e deixar, sabe? De me ajoelhar no chão, de falar alguma coisa. Mas o que vem na minha cabeça? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso chorar. Eu tenho que me conter. Porque se eu fizer isso, eu posso errar a letra. Eu posso entrar num tom errado, eu posso fazer algo de errado. E aí ele disse assim: por que não chorar? Por que não deixar fluir isso? Por isso que a palavra diz: não apagueis o Espírito. É isso, o Espírito Santo está te falando algo. Se você está aqui em cima e o Senhor está te liberando uma palavra, está te dizendo: deixa fluir esse rio. Não impeça. Não impeça. Não resista ao agir do Espírito. Em Efésios 5:18 vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo, ser dominado por Ele. Ei, não é mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Não vivo mais eu não tenho mais domínio sobre mim. É o Espírito Santo. E quando a gente entende isso, gente, a gente não vai ter medo. O medo de subir no monte não vai ser empecilho. Quantos de nós o Senhor nos chama para o mais profundo, nos chama para um nível. E eu lembro que o pastor Robson, a gente estava vendo a pregação de novo no YouTube, e aí ele disse assim: eu vejo muitos jovens, mas o Senhor me diz que antes vocês precisam estar mergulhados no meu amor. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo da sua presença. Ele quer nos encher do dunamis dele, para que quando alguém chegar aqui, as pessoas vejam a diferença. Eles são cheios. Eles são inundados desse Espírito. Há diferença entre eles e aqueles que estão no mundo. Eu tinha colocado até uma pergunta aqui. Você lembra da última vez que o Espírito Santo operou em algo através da sua vida? Se não, é porque você ignora o agir dele. Muitas vezes queremos usar nossos meios, formas que adquirimos, mas não deixamos o Espírito Santo tomar forma em nós e nos usar conforme a sua vontade. O Espírito Santo nessa noite nos convida: sejam cheios da minha presença. E por quê, gente? Para que vocês sejam testemunhas vivas daquilo que eu tenho feito no meio da minha igreja, que muitos lá fora não conhecem, muitos lá fora não sabem disso. Isso está conosco. Olha quantas coisas a gente aprende aqui dentro e a gente não leva para aqueles que a gente conhece, muitas vezes por medo. Mas o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus nos dará a ousadia para levar a mensagem. Precisamos do que aconteceu naquele lugar. Todos reunidos com o mesmo desejo. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse desejo. O dunamis do Senhor sobre mim. O poder do Espírito Santo sobre mim. Sabe o que é isso, gente? Por nós
a gente acha, que a gente sabe, a gente não converte ninguém, mas o poder do Espírito Santo converte. O poder do Senhor cura o enfermo. E nós vemos, olha só o que aconteceu nesses últimos dias. O Senhor declarando: eu quero curar através de vocês. Sabe aqueles que vocês veem de cadeira de rodas, com muleta, com dor de cabeça? Eu quero derramar sobre vocês o meu poder, para que quando vocês verem essas pessoas, vocês olhem e pensem: não se preocupa, que eu estou cheia do poder. Eu vou orar por você. Você vai ser curada. Não por mim, não pelo meu poder, mas pelo poder que habita em mim, o poder do Espírito Santo. Oh, Jesus. E nós, assentados ao redor da fogueira da presença, O Espírito Santo desejamos está mais, neste lugar. muito mais. Aumenta, Espírito Santo, a percepção da sua Assentados presença. ao redor da fogueira da presença, Somente o Senhor, Espírito desejamos do vivo Deus, que muito conhece os segredos do Senhor, mais. aquele que pode nos ajudar a contemplar o Cristo. De ti, O Senhor é aquele que conhece a beleza. Revele a nós. Espírito Santo, somente o Senhor pode nos convencer. sede. Somente o Senhor tem o poder de nos convencer de algo. Queremos ser cheios dessa presença que não se limitou em Atos 2, mas que está aqui como promessa para nós. Nós queremos Espírito, nós queremos Espírito, nós queremos Espírito Santo, queremos a sua presença, queremos ser cheios do teu poder. Nós, assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais. Assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais, muito mais. Sabe, irmãos, eu tinha separado aqui alguns índices. O divórcio. Em 2023 teve 440.827 divórcios no Brasil. Crescimento de mais de 4,9 em relação a 2022. Violência sexual, estupro, especialmente contra mulheres e crianças. Aumento expressivo de registros. Suicídios. Crescimento contínuo. Interessante, no RS, no Rio Grande do Sul, é destaque negativo, com taxas muito acima da média nacional. E homicídios não cresceram, mas caíram. Mas nós vemos tantas coisas, né? Tantas coisas que acontecem nesse mundo, que dá vontade de chorar, de clamar: Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Mas o Senhor nos chama
nós temos uma ferramenta poderosa que é a oração. Um Espírito que intercede através de nós. Irmãos, não podemos nos acostumar com isso. Sabemos que, infelizmente, cada dia mais, as coisas vão ficar piores. Mas o Senhor nos chama para uma posição. E nessa noite, algo flui dentro de mim. O Senhor nos chama para essa posição. O Senhor não quer cristãos acomodados, cristãos que vêm no culto, acham que o mover é somente isso que conhecem, mas existe mais. O Senhor quer nos usar como suas testemunhas vivas. E muitas pessoas, querendo ou não, a gente vai abordar, pode falar da palavra do Senhor e ela não vai crer. Mas se a gente disser, você está com alguma dor? Está com dor de cabeça? Eu vou orar por você e ela vai experimentar naquilo que flui de dentro de nós. E talvez por isso ela vai crer, porque ela vai ver, é real. Aquilo que ela disse é verdade. Jesus morreu no meu lugar para que trouxesse vida sobre mim. A dor que eu tinha não tenho mais. Por quê? Por causa dele. Eu não sei vocês, mas eu quero viver tudo o que o Senhor me prometeu. Tudo o que Ele disse na sua palavra, eu quero viver. A palavra diz que eles foram cheios do Espírito. E aí vai falar que Pedro, no 3, vai dizer assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, estavam levando para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Provavelmente muitas pessoas passaram por ele, mas Pedro e João estavam cheios. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele ali. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. O Senhor quer fazer isso através de nós. Eu convido vocês a virem aqui na frente, quem deseja isso. Ser cheio desse poder que vem do alto, que somente o Espírito de Deus pode derramar sobre nós. Oh Jesus, nós cremos isso. Nós cremos essa promessa. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus. Se coloque de pé. Quem quiser vir aqui pra frente, venha. Quem deseja, quem tem esse anseio no seu coração: Senhor, eu quero ser usada por Ti. Oh, Jesus, usa-nos. Queremos ser instrumentos do Senhor aonde formos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja, Pai. Na santa expectativa